Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Josefina tenta matar Regina com uma faca. Josefina descobre que Roberta também tem problema no coração. Jerônimo desiste da sua vingança contra a Bonita e quando está indo embora, Renata vai atrás dele no aeroporto. Renata e Jerônimo se declaram um para o outro e se beijam pela primeira vez. Augusto segue com seu plano de conquistar Renata. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 12 a 16 de agosto de 2024. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Renata conta para Adriana sobre o acontecido da festa relacionado a ela. Adriana fica surpresa. Renata diz que seu pai e Matias tiraram onda, mas estão bem, e mandou uma mensagem para Jerônimo ligar para ela, mas ele não fez isso ainda. Adriana diz a Renata que pode ter sido Diego, o responsável das fotos, porque Diego é vingativo quando não acontece o que lhe convém. Renata diz que quem fez isso é uma pessoa que lhe odeia. Jerônimo está em um lugar e observa os terrenos. Roberta liga para o ficante. Ele diz que está bem. A qualquer diz que está com vontade de vê-lo. Ele diz que não está no México e veio para o norte do país. Roberta diz que sentiu pena por ele ter visto do que sua irmã é capaz e ela tem grandes habilidades para que um homem faça loucuras por ela. Roberta inventa que Renata tem muitos pretendentes, que ficou com um monte de homem por aí. O bobo acredita em tudo. Jerônimo pergunta do colar que ela estava e se Renata não tem. Roberta diz que Renata usa às vezes, mas que nunca tira o seu. Adriana leva Honório para ver sua mãe, Ágata. Ágata está dormindo. Matilde pergunta a Carlos por que o patrão está tão enojado. Carlos diz que ele está nervoso porque não sabe o que fazer com aquelas terras. Matilde pede que Carlos se encarregue dos vinhedos e da fazenda e que diga isso para Jerônimo. Renata diz a Matias que quando Adriana apresentou Regina, para ela sentiu vontade de amá-la, de estar com ela. Isso nunca tinha acontecido com a mulher. Jerônimo está perto de um pequeno riacho. Ele liga para Renata. Jerônimo aceita a proposta dela de se verem amanhã, às 9 da noite, no Bar A Mentirosa. Renata diz que estará no local. Matias fica curioso para saber quem é. Renata diz que é um cliente. Honório confirma que a mãe de Adriana, Ágata, foi sua namorada do passado. Adriana diz a Honório que podem dar uma surpresa à sua mãe e ela provavelmente se emocionará muito em vê-lo. Honório pensa. Inês agradece a Gonçalo pela visita e preocupação. Gonçalo torce para André sair logo dali. Inês crê que o problema de Andrezinho não é grave. Jerônimo diz a Carlos que tinha muitas ilusões de conhecer aquele lugar que Rafael tanto falou, mas que com a morte do seu irmão ele ficou bem desanimado. Carlos diz a Jerônimo que Matilde disse que se ele não quiser se encarregar da fazenda, ele se encarrega. Jerônimo não acredita que o amigo deixe tudo na Espanha para morar ali no interior. Carlos diz a Jerônimo que se tivesse dinheiro, compraria aquelas terras da mão dele, porque tudo ali é uma maravilha. Renata e Matias se surpreendem ao saber que Honório e Ágata se conhecem desde muito tempo. Renata conhece Inês e Isidro. Gonçalo decide ir embora e se despede de Regina com muito carinho. Renata fica no hospital. Regina dá tchau para ela. Preocupado, Diego diz a Roberta que já estão investigando tudo e pede que ela faça com que deixem de averiguar o que aconteceu. Roberta o tranquiliza. Andrezinho já acordou. Constância diz a Inês e Isidro que pode ir ao centro todos os dias enquanto André se recupera. Regina diz a Constância que a ajuda dela será de grande utilidade. Matilde prepara o almoço. Lázaro chega a casa e pergunta por que tem tantas velas. Ela diz que ofereceu à Virgem para iluminar o patrão. Jerônimo para ele não vender as terras, nem a fazenda. Carina almoça num lugar do povoado. Carina diz a Severino que Álvaro foi almoçar com Augusto. E Carlos e Jerônimo vão estar lá também e vão vender a fazenda Bonita para Augusto. Carlos e Jerônimo chegam à fazenda de Augusto. Eles vão resolver negócios e falar sobre os terrenos. Carlos gosta do vinho e diz a Augusto que quando ele usar as uvas de Rafael para misturar com as outras, a qualidade do vinho dele vai aumentar consideravelmente. Augusto fica impressionado pela inteligência do Carlos. Adriana diz a Renata que Honório aceitou fazer uma surpresa para sua mãe.
Renata pede que ela tome cuidado, porque sua tia Constança pode ficar com ciúmes. Constança e Honório chegam em casa. Honório conta para Constança que a mãe de Adriana foi sua namorada. Constança fica enciumada. Ágata diz ao doutor que conhece sua filha e sabe que ela não quer que ela sofra, mas precisa saber da verdade. O doutor diz a Ágata que ela está em estado muito grave e tem mais ou menos 3 meses de vida. Ela fica triste e pede que o doutor não lhe dê tratamentos que acabem com o resto de vida que tem e só vai querer algo para aliviar a dor, para ter uma qualidade de vida digna. O que resta para ela, né? Dona Carla visita Andrezinho e dá um presente para ele. Andrezinho diz à mãe que já quer ir embora dali. Matias e Gonçalo voltam para casa. Matias diz a Gonçalo que Renata mandou um e-mail para todos os convidados da festa e pediu desculpas pelo escândalo que aconteceu. Josefina se irrita ao saber que Gonçalo foi ver o filho de Inês, moça do centro, e a mãe de Adriana. Renata diz a Adriana que amanhã, depois de esclarecer tudo com Jerônimo, talvez nem se vejam mais. Gonçalo explica para Josefina que foi ao hospital para dar atenção a Inês e quis acompanhar Constança. Josefina fica enciumada e pergunta se Regina Soberão estava lá. Gonçalo diz que sim. Josefina diz que não concorda que ele tenha tanta proximidade com essa mulher. Gonçalo diz que tem proximidade com ela e com quem quiser. Josefina diz que está assim, porque no lugar dele solucionar o problema de Renata, anda se metendo com mulheres que acaba de conhecer. Josefina diz que não quer ir perto dessa mulher e está farta que Constança queira afastá-lo dela e que esteja procurando mulheres para ele. Gonçalo diz que Constança seria incapaz de fazer isso. Josefina diz que Constança esfregou isso na sua cara e disse que adoraria que ele tivesse encontrado uma mulher como Regina para refazer a vida. Josefina exige que Gonçalo não veja Regina nunca mais. Jerônimo e Carlos tomam vinho e almoçam com Augusto e Álvaro. Jerônimo diz a Augusto que vai vender as terras e a fazenda para ele e pede que ele elabore o contrato o quanto antes. Carlos não aceita brindar com eles. Josefina entra no seu quarto morrendo de raiva. Gonçalo vai atrás dela e diz que a conversa deles não pode ficar assim. Josefina diz que não é nenhuma tonta e sabe o que está acontecendo entre ele e essa mulher e tem direito de sentir ciúmes e exige respeito dele. Gonçalo diz que ela não tem nada que exigir porque não faltou respeito a ela. Josefina pergunta o que está havendo entre eles. Gonçalo revela a Josefina que não ama ela mais e que nem sente mais desejo de marido por ela, nem atração. Carlos não quer brindar com Augusto e Álvaro porque não concorda que Jerônimo venda a fazenda bonita e os vinhedos. Jerônimo diz a Carlos que já deu suas opiniões. Jerônimo brinda com Augusto e Álvaro. Regina chega em casa e decide comer uma panqueca de queijo. Ela vê um recado de Antônio para ela, dizendo que precisam conversar, pois é importante para ele eles darem uma oportunidade. Carla diz à filha que está triste pela relação dela com Antônio. Não está indo muito bem, indo por um bom caminho. Regina diz que está tentando. Carla diz à filha que tem medo que mais alguém cruze o caminho dela, porque Gonçalo tem admiração demais por ela. Regina diz que seria incapaz de se meter com um homem casado. Josefina chora e sofre. Ela diz que consagrou sua vida a Gonçalo. Ele diz que a relação deles se enfraqueceu e é melhor se separarem. Josefina diz que se casou com ele para toda a vida. Ele diz que não a ama e queria, mas não pode amá-la. Josefina diz que querer é poder e ele poderia fazer algo para recuperar o amor que algum dia sentiu por ela. Gonçalo diz que é a vida. Em alguns casos, isso acontece. Josefina se nega a dar o divórcio a ele. Jerônimo diz a Carlos que amanhã volta para o México. Carlos diz que também voltará. Carlos diz a Jerônimo que ele é um homem de negócios e não viu o quanto essas terras vão valer daqui a alguns anos. Jerônimo diz que às vezes os negócios e investimentos são melhor deixar para lá. Carlos se chateia pela decisão do idiota. Ele fica pensativo. Carlos diz a Matilde que sente muito, mas não conseguiu convencer Jerônimo. Matilde fica triste. Ela olha umas fotos que tirou com Rafael e seu irmão. Álvaro diz a Augusto que pensou que Jerônimo iria se arrepender. Augusto diz que Linhares não iria embora dali, sem lhe vender a fazenda. Álvaro também tem interesse naquela fazenda,
Matilde dá para Jerônimo um baú, onde tem fotos do irmão dele com os empregados, e Rafael foi feliz ali. Matilde repreende Jerônimo e dá uma lição de moral nele, por ele querer vender a fazenda que Rafael tanto amou. No outro dia, Renata e Matias saem juntos. Constança chega ao centro de Regina. Carla e Regina a cumprimentam e agradecem pela ajuda. Carlos está indo viajar com Jerônimo. Ele diz a Matilde que foi um prazer conhecê-la. Ela diz o mesmo. Jerônimo diz a Matilde que entende e agradece a ela pela lealdade, a lealdade pelo seu irmão, e de alguma maneira recompensará ela e Lázaro. Matilde diz que não quer dinheiro e o que queria, Rafael levou quando morreu. Carlos pergunta a Jerônimo se quando disse que queria cortar tudo pela raiz, se ele se referiu a Renata e Roberta e se está disposto a deixar de lado esses desejos de vingança. Josefina está nervosa. Eulália leva os edredons para a cama dela. Ela diz que Gonçalo pediu para levar o pijama e as coisas para o quarto de hóspedes. Josefina se incomoda e diz que Gonçalo ficará ali do seu lado. Renata pensa em Jerônimo no encontro que terá com ele hoje às 9 horas da noite. Daniel leva para Renata uns papéis para ela checar. Ela pede que ele analise, porque não tem cabeça para nada agora. Honório diz a Adriana que a conta do hospital já está paga. Ela agradece por ele ter coberto os gastos do hospital. Roberta liga para Selena e pede que ela venha à sua casa. Ela diz que precisa de um teste de gravidez, porque está atrasada. Renata recebe uma ligação de Augusto. Ele diz que ontem fechou um negócio muito importante. Ela deseja felicidades a ele. Ele fala que se encontrará com ela em 2 dias. Carlos chega ao apartamento. Jerônimo diz que estava pensando no negócio da fazenda. Carlos diz que amanhã voltará para a sua cidade. Carlos torce para o Jerônimo não se arrepender da decisão que tomou de vender a fazenda. Karina e Álvaro jantam. Álvaro diz que quando forem morar na Fazenda Bonita, podem vender todos os móveis. Karina diz que a fazenda é muito longe do povoado. Álvaro diz que vai contratar criados para Karina viver como uma rainha. Karina diz que gostaria de conservarem os empregados que já estão na Bonita. Álvaro diz que todos os empregados serão substituídos. Matilde e Lázaro guardam coisas na fazenda em caixas. Matilde chora e diz a Lázaro que depois do patrão Rafael, nenhum será tão bom quanto ele. Selena chega a ter Roberta com um teste de gravidez. Roberta diz que está atrasada há 2 semanas. Renata chega ao bar A Mentirosa para se encontrar com Jerônimo. Jerônimo chega à mesa de Renata. Ela diz que pensou que ele deixaria ela plantada. Jerônimo diz que ela está em dívida com ele. Ele diz que dizem que ladrão que rouba ladrão. Daí, ele rouba um beijo dela. Ela dá uma bofetada nele. Jerônimo diz que agora precisam conversar sem mentiras. Roberta diz a Selena que está grávida do Rafael. Selena pergunta o que ela vai fazer e se buscará Rafael. Roberta diz que não. Ela diz que não será mãe solteira nem casada e a única opção é perder o filho. Selena diz a Roberta que é o filho dela e ela não pode matá-lo. Roberta diz que pode fazer o que quiser com seu corpo. Selena pede que ela se acalme e pense bem. Renata diz a Jerônimo que não entende por tantas razões que ele está na sua vida. Jerônimo pergunta se ela beijou ele porque seria assaltada. Renata diz que sim. Ela diz que veio se encontrar com um amigo chamado Rafael Gutierrez. Jerônimo fica surpreso. Selena diz a Roberta que ela pode ter o filho e dá-lo à adoção ou procurar um pai. Roberta diz que esse não é seu caso. Ela diz que odeia aquele bebê porque é um filho não desejado e é filho de Rafael, que a rejeitou e zombou dela. Gonçalo diz a Matias que amanhã vão ir a Monterrey, na convenção dos exportadores e importadores do México. Renata diz a Jerônimo que voltou àquele lugar há pouco tempo para saber de Rafael, porque ele queria lhe dizer algo importante, mas não apareceu. Ela jura que está dizendo a verdade. Matias liga para Jerônimo. Ele diz ao mestre que está com vontade de vê-lo e pede para tomarem algo, pois Renata está em um compromisso de trabalho. Jerônimo diz que está ocupado no momento. Renata diz a Jerônimo que não podia dizer para o Matias que viria falar com ele, porque não poderia explicar o que sente por ele. Jerônimo fica surpreso.
Renata decide ir embora. Gonçalo diz a Josefina que pediu a Eulália para preparar o outro quarto e ela não fez. Josefina confirma que deu ordens a Eulália, porque Gonçalo tem que dormir com ela. Ele diz que não vai dormir mais com ela. Josefina diz que o ama. Gonçalo diz que vai viajar por alguns dias com Matias, mas quando voltar, terão que pôr as cartas sobre a mesa. Josefina fica irritada e diz: tenho que acabar com você, Regina Soberon, antes que você acabe com tudo que é meu. Inês e Isidro dizem a Regina que ficaram tristes por ela ter cancelado a viagem para a Espanha com Antônio. Regina diz que fez o que sua consciência mandou. Honório faz massagens em Constança. Ela diz que está feliz por estar ajudando no centro. Roberta sofre e chora por ter engravidado de Rafael. Renata chega ao seu quarto e encontra uma rosa com uma cartinha de Matias, dizendo que a presença dela faz diferença na vida dele. Renata queria amar Matias, mas não consegue. Jerônimo chega ao seu apartamento e fica pensativo por Renata provocar o mesmo que ele provoca nela, mas que é uma mulher proibida para ele. Jerônimo pensa em tudo e acredita que Renata seja bonita, noiva do Rafael, mas não sabe o que fará com tudo o que sente. Augusto pede que Ezequiel avise ao Álvaro amanhã para acompanhá-lo nas terras do Rafael. Regina diz a dona Carla que amanhã Inês receberá os resultados dos exames de Andrezinho. Regina recebe um recado de Antônio dizendo que voltará para a cidade amanhã. Carla diz a Regina que Antônio está apaixonado e é compreensivo com ela. Carla diz a Regina que ficaria tranquila se ela tivesse um marido, para quando ela morrer, Regina não ficar sozinha. Josefina vê Gonçalo fazendo as malas para viajar. Josefina pede para ir com ele nessa viagem, pois talvez é isso que eles precisam para recuperar o amor. Gonçalo diz que essa viagem é de trabalho e vai ir com Matias. Josefina diz que poderiam ir os três. Ele não aceita e despreza a velhota. Ela pede que ele não seja cruel com ela e que lhe dê a oportunidade de lutar pelo amor deles. Gonçalo diz que tem uma sensação de vazio e insatisfação com ela. Ela diz que não consegue viver sem ele. Gonçalo diz que sempre estará perto dela, mas não precisa ser o marido dela e podem ser bons amigos. Josefina fica furiosa. Jerônimo pensa em Renata e sua paixão por ela aumenta cada vez mais. Roberta liga para Jerônimo e deixa um recado, onde pede para fazerem planos de saírem. Roberta sente enjoos. Matias percebe Renata estranha. Renata diz a Matias que está triste, porque não pode se enganar, nem enganar ele. Renata enche os olhos de lágrimas e diz que tentou, mas não pode se apaixonar por ele e pede perdão. Ela diz que o adora, mas não é amor o que está sentindo e não podem ficar juntos, continuar juntos. Ele fica chateado. Adriana passa um tempo com Ágata e quer alimentá-la. Ágata vê umas flores. Adriana diz que é de um amigo anônimo dela. Renata diz a Matias que não pode fazer ele perder o tempo. Matias diz que eles iriam dar um tempo. Renata diz que não podem continuar juntos com isso. Matias fica triste. Ele diz que vai viajar com seu pai e pede para aproveitarem esse tempo separados para ver o que sentem. Ela não quer se prender a ele, já que não o ama. Ele dá um beijo na bochecha dela e sai. Gonçalo diz ao Honório que sua relação com Josefina cada dia se deteriora mais. Por isso, decidiu terminar com ela e não vai tentar mais. Gonçalo diz que quer refazer sua vida. Ele diz que quando conheceu Regina se deu conta de que existe outra paixão na vida, algo de outro significado. Honório diz a Gonçalo que é evidente que Regina despertou algo nele e Josefina está certa em sentir ciúmes. Josefina diz a Eulália que deixou uma roupa na lavanderia para ela passar. Josefina pega o telefone e faz uma ligação para Regina. Regina atende. Josefina pede ajuda e finge estar desesperada porque não sabe se quer ter um bebê ou não. Acreditando na moça, Regina pede que ela venha ao centro. Josefina segue com a farsa e diz que não quer ir ao centro e quer que se encontrem em outro lugar, sozinhas. Regina aceita e Josefina pede para se encontrarem onde não tem muita gente. Regina estranha. Josefina pede para se verem na esquina, atrás do centro, já que lá não tem muito movimento. Regina acaba aceitando. Josefina diz que vai atrás dela nesse local e pede que ela não falte. Após a ligação,
Josefina vai ao seu quarto pegar roupas diferentes para sair disfarçada sem que vejam seu rosto. Renata chega ao hospital e pergunta a Adriana sobre a mãe dela. A Adriana diz que Agatha passou a noite muito bem, com ânimo e nem parece que está desenganada. Renata diz que não queriam que isso acontecesse, mas não podem se iludir numa possível cura. Renata diz a Adriana que terminou com Matias. Regina diz a Jerônimo que conheceu Renata no hospital e não pareceu ser uma moça sem escrúpulos, como ele disse. Jerônimo diz que era muito mais fácil pensar que Roberta foi quem provocou o suicídio do seu irmão e não Renata. Ele sente coisas pela moça que lhe faz se sentir vivo. Regina diz a Jerônimo que acha que ele está apaixonado por Renata. Ele diz que ontem, quando teve ela por perto e a beijou, sentiu uma coisa muito boa. Ele diz que odeia amar Renata. Jerônimo diz que Rafael estava com um pingente com a letra R, que possivelmente é de Renata, já que Roberta estava com o dela no dia da festa. Regina pergunta a Jerônimo o que vai fazer se realmente Renata for a bonita, pois ele também se apaixonou por ela. Matias chora por Renata ter terminado com ele. Na cafeteria do hospital, Renata diz a Adriana que sente algo por Jerônimo, que não consegue descrever. Renata diz que beijar Jerônimo foi como tocar o céu por um momento e sentir por um instante que valeu a pena ter nascido. Adriana pergunta se ela não sente nada por Matias. Renata diz que não, e por isso que justamente terminou com Matias, por não amá-lo como ele deseja. Renata diz a Adriana que sabe que Jerônimo é proibido para ela, mas que não pode mudar o que sente por ele. Regina diz a Jerônimo que há sentimentos pelos quais não vale a pena lutar e é melhor se render, e o amor é assim. Jerônimo diz que não pode amar a mulher que causou a morte do seu irmão. Regina diz a Jerônimo que ele ama Renata e precisam saber o que ele vai fazer com esse amor. Regina pede que ele se distancie da moça. Ela o alerta que se ele decidir se vingar, vai machucar muita gente inocente, como Matias, Gonçalo e toda a família Monterrubio, além dele machucar a si mesmo também. Josefina leva uma faca enorme de cozinha. A empregada fica assustada. Roberta vai a uma clínica para agendar uma cirurgia para interromper sua gravidez. Jerônimo diz a Regina que antes de ir para a Espanha, quer resolver o negócio da fazenda. O doutor diz a Adriana que a mãe dela tem evoluído muito bem e vai dar alta a ela para ir para casa hoje mesmo e tomar alguns medicamentos em casa. Depois que a Adriana sai, Agatha sente uma forte dor horrível e pede um remédio mais forte. O doutor diz que dará algo mais forte a ela. César chega ao centro, levando laranjas e algumas coisas. Ele conhece Constança. César acaba derrubando todas as laranjas. Ele se apresenta para Constança. Matias vai ao hospital saber como a mãe de Adriana está. Ela diz que Agatha está um pouco melhor. Adriana diz a Matias que Renata esteve ali pela manhã e contou sobre o término com ele. Matias diz que está desesperado porque ama Renata como nunca amou ninguém. Matias pede que Adriana o ajude a convencer Renata a se dar uma nova oportunidade. César diz a Constança que há muitos anos entrega frutas e verduras para o centro. Constança diz que sua estadia ali será permanente para ajudar a todos. César dá morangos para Dona Carla e ela fica lisonjeada. Constança se despede deles para ir para casa almoçar. Augusto e Álvaro vão à fazenda Bonita. Matilde pergunta o que Augusto quer ver da Bonita. Álvaro diz que Augusto é o novo dono da fazenda. Matilde diz que o dono continua sendo o Jerônimo. Augusto diz que em alguns dias o novo dono será ele, mas por enquanto decidiu alugar aquela fazenda para o Dr. Neves. Matilde fica surpresa ao saber que Carina e Álvaro vão viver ali. Matilde diz que enquanto ele não pagar a Jerônimo, nem levar as coisas dali, ninguém poderá entrar na fazenda. Augusto se enfurece. Porco imundo baba-ovo do Augusto, Álvaro se irrita. Lázaro e os demais empregados não permitem que os infelizes lixosos do Augusto e do Álvaro entrem na fazenda.
Matias vai à sala de Renata com cara de choro. Ele diz que não pode ir para Monterrey assim. Renata abraça ele e tenta acalmá-lo. Matias beija Renata à força. Regina está andando em uma rua com pouco movimento. Um cara entrega para ela um quadro. No quadro tem um desenho e uma mensagem de Antônio para ela. Disfarçada, Josefina chega até Regina com uma faca enorme e golpeia a mulher. Regina sente uma dor e cai no chão, abraçada ao quadro. Constança chega ali e encontra Regina ferida, desmaiada no chão, e entra em desespero. Ela liga para uma ambulância. César chega ali e ajuda no que pode. Matias pede perdão a Renata, mas diz que está desesperado, porque nela encontrou tudo que procura em uma mulher e não quer perdê-la. Renata diz que não gosta de vê-lo sofrer, mas continuar numa relação onde ela não pode dar o que ele quer não é justo. Ele pede desculpas novamente e sai. Josefina foge do local com seu disfarce e entra no seu carro. Lá, ela limpa a faca que usou e guarda em um saco de lixo, junto com o resto do disfarce. Josefina acha que acabou com Regina, só que não. Carla se desespera ao ver sua filha desmaiada. A ambulância chega e o pessoal socorre Regina. Josefina joga seu disfarce no lixo. Jerônimo vai falar com Isidro sobre a venda da fazenda de Rafael. Isidro diz que o trâmite será lento e poderá deixar tudo pronto em uma semana ou meses. Para ele, e se encarregará da compra e venda da fazenda. Por telefone, Renata diz a Adriana que machucou Matias sem querer e não sabe nada da vida de Jerônimo. Adriana aconselha a amiga a perguntar a Matias ou Roberta sobre o rapaz. Roberta e Selena, sempre desocupadas como sempre, sem o que fazer, sempre estão passando do bom e do melhor em momentos de lazer, só fofocando. Selena diz que viu uma energia especial entre Jerônimo e Renata quando viu os dois conversando. Roberta se agonia e ressalta para Selena que vai interromper sua gravidez. Josefina acabou se cortando com a faca e as empregadas cuidam dela, que sofreu um ferimento na perna. Constança, César e Carla estão no hospital, aguardando por notícias de Regina. O doutor diz a Carla que Regina está milagrosamente fora de perigo, e a faca com que a apunhalaram só não a feriu mais graças a um porta-retrato que a protegeu. Jerônimo liga para Matilde, avisa que não vai voltar à fazenda para se despedir, mas que um advogado irá para a fazenda dar o pagamento acertado a ela e Lázaro por todos os anos que trabalharam para o Rafael. Matilde aceita o que ele diz. Jerônimo diz que ninguém pode se apoderar da fazenda até o advogado entregar tudo documentado. Decepcionada, Matilde diz a Jerônimo que errou com ele, e Rafael jamais deixaria a fazenda e fugiria como ele está fazendo. Honório diz a Renata que descobriu quem era o piloto do helicóptero que jogou as fotos dela, mas vai descobrir o responsável a todo custo. Renata não tem ideia de quem possa ter feito isso contra ela. Carla diz a Regina que a Virgem de Guadalupe, através do porta-retrato, salvou a vida dela, porque se ela não tivesse com aquele porta-retrato, a faca teria entrado mais fundo nela. Regina diz que está muito agradecida a Antônio por ter mandado esse porta-retrato que salvou sua vida. Carla acha estranho tudo o que aconteceu, já que no mesmo local que Regina foi esfaqueada, uma mulher tinha combinado de se encontrar com ela. Augusto liga para Renata e diz que está morrendo de vontade de vê-la. Ele diz que amanhã vai na capital e gostaria que agendassem a reunião. Ela marca para 1h da tarde. Matias e Gonçalo estão andando pela cidade. Matias diz ao pai que ele e Renata deram um tempo porque as coisas não estão funcionando muito bem. Gonçalo diz que isso acontece normalmente e também tem problemas com Josefina e o amor que sentia por ela acabou e quer se separar dela. Honório recebe uma ligação de Constança, que diz que esfaquearam Regina fora do centro, mas que, por sorte, ela está fora de perigo, graças a um porta-retrato. Gonçalo fica surpreso. Alzira, oferecida como sempre, vai ao consultório de Álvaro. Ela diz a Álvaro que soube que ele ficará a cargo da Fazenda Bonita e espera que, assim como o Rafael, ele tenha considerações com ela. Ele concorda. Alzira, safada, nojenta, dá um abraço no doutor casado com segundas intenções. Karina bate no consultório e encontra Alzira ali. Hermínia comenta com Matilde que ela já sabia que isso iria acontecer com a Fazenda. Matilde diz que sonhou que estava se casando com o patrão, mas agora
o odeia. Lázaro dá para Matilde o certificado da sua formatura. Lázaro está feliz porque agora poderá se inscrever na faculdade e quer se tornar engenheiro agrônomo. Carina entrega para Álvaro uns papéis que ele pediu. Alzira agradece a Álvaro por ter deixado ela continuar trabalhando na Bonita. Depois do susto, César, Constança e Dona Carla levam Regina para a casa dela. Gonçalo e Matias chegam ali. Gonçalo decide ajudar Regina. Ele pergunta como ela está. Regina diz que bem, mas um pouco assustada e dolorida. Ele ajuda a moça e a pega no colo. Antônio chega ali e flagra Gonçalo com Regina no colo. Antônio pergunta a Regina o que aconteceu. Carla diz a Antônio que Regina foi esfaqueada, mas graças ao porta-retrato que ele mandou, ela está viva. Antônio decide se encarregar da sua namorada. Gonçalo conhece o senhor. O clima fica estranho. Gonçalo diz a Carla que não queriam ser inoportunos e só vieram ver como Regina estava. Regina se deita na cama. Preocupado, Antônio diz que talvez seria melhor colocarem seguranças no centro. Regina agradece, mas diz que não é necessário. Ele pede que ela tome cuidado, porque não quer que aconteça nada com ela. Gonçalo está no aeroporto com Matias e pensa em Regina. Matias comenta com o pai que Regina tem um olhar muito doce e o chamou a atenção no hospital porque o lembra alguém, talvez o olhar de Renata. Jerônimo tenta mandar uma mensagem para Renata, mas está envergonhado. Constança se despede de Regina. Antônio agradece a Constança por tudo. Augusto recebe um telefonema de Jerônimo. Jerônimo diz a Augusto que voltará para a Espanha hoje mesmo e seu apoderado advogado irá falar com ele para levar a cabo a compra e venda dos vinhedos e da fazenda do seu irmão. Mas que antes do trato não estiver concluído, ele deve se manter afastado das suas terras e da sua gente. Carina e Alzira passeiam pelo porto de barcos e tomam sorvete. Hermínia e Matilde preparam um bolo e comida. Renata está inquieta e não consegue trabalhar direito na empresa. Jerônimo liga para Regina e deixa um recado, dizendo que vai voltar para a Espanha hoje mesmo e que não seguiria com essa vingança. Eulália diz a Roberta que Josefina feriu a perna com a faca nas aulas de cozinha. Jerônimo liga para Roberta e diz que quer se despedir. Ela fica surpresa ao saber que ele voltará para a Espanha. Renata escuta Roberta dizendo que Jerônimo voltará para a Espanha e fica sentida. Constança e César estão no escritório do centro de Regina. César diz a Constança que ela está resolvendo tudo muito bem. Antônio pergunta a Regina por que não quer fazer um boletim de ocorrência na delegacia contra o cara que a atacou. Regina diz que não adianta, pois não conheceu a pessoa que lhe esfaqueou e já está bem. Josefina se lembra de quando esfaqueou Regina, mas quando ia dar outras facadas, Constança apareceu gritando e teve que fugir. Josefina acredita que mandou Regina para o céu. Josefina recebe uma ligação de Soto. Ele diz que tem uma informação sobre a senhora Soberão. Regina ouve o recado de Jerônimo, onde ele se despede dela porque irá para a Espanha. Ela também ouve um recado de Gonçalo, dizendo que vai para Monterrey, mas que depois voltará para vê-la. Carla diz a Regina que Gonçalo deve estar interessado nela. Gonçalo e Matias já estão em Monterrey. Matias nota que o pai está interessado em Regina. Roberta diz à mãe que Jerônimo voltou para a Espanha. Josefina diz que sabia que esse rapaz estava só de passeio no México e nunca erra. Roberta pergunta à mãe por que todos os homens lhe abandonam. Josefina diz que é porque ela não sabe escolher. Jerônimo está prestes a viajar quando Renata chega no aeroporto de surpresa atrás dele. Renata diz que não sabe o que faz ali e só sabe que tinha que vê-lo. Renata diz que escutou Roberta conversar com ele, por isso soube que ele iria embora. Renata diz que veio vê-lo para se despedir. Jerônimo diz que Matias não vai gostar muito se souber que ela veio se despedir dele. Renata diz que terminou com Matias hoje pela manhã. Renata diz a Jerônimo que de alguma maneira ele teve algo a ver na sua decisão de terminar com Matias. Ele fica surpreso e diz que gostaria de acreditar, mas ela mente tanto que não sabe se é verdade ou não. Renata diz que se ele quiser dizer a Matias o que aconteceu entre eles, não tem problema nenhum. César diz a Constança que ela está melhorando muito, sendo atendente ali no escritório. Constança e César se dão muito bem e têm gostos parecidos, já que ambos amam filmes românticos. Jerônimo diz a Renata que o que ela diz é bonito e honesto, mas que não é coerente o que ela diz e o que ela faz. Jerônimo diz que odeia as mentiras.
Renata diz que as pessoas mentem normalmente, mas não para enganar, mas sim para proteger ou sair de apuros. Renata dá adeus para ele. Ele pergunta por que ela veio. Renata diz que veio dizer nos olhos dele que ninguém tinha feito ela sentir o que ele fez. Ela sai. Jerônimo fica triste, tocado e pensativo. Antônio chega em casa e não gosta da aproximação de Gonçalo com Regina. Carla serve uma comida para Regina. Regina está confusa e se pergunta se o que Gonçalo sente por ela é só admiração ou também interesse. Honório fala com o capitão, que pilotou o helicóptero sobre a casa de Gonçalo. Honório pergunta quanto o cara quer para dizer quem o contratou para esse serviço. Ele tenta negar a dizer a verdade. Honório dá uma boa soma de dinheiro ao rapaz para ele revelar tudo de quem o contratou. Severino diz a Lázaro que ajudará ele a procurar um trabalho, mas não entende porque Álvaro e Augusto não querem ele e Matilde trabalhando na fazenda. Carina passa por ali e se esbarra em Lázaro. Severino diz que Lázaro já recebeu seu certificado e terá um bom trabalho. Carina parabeniza Lázaro. Ezequiel elogia os desenhos do patrão Augusto. Augusto diz que é um desenho para uns brincos que dará para a mulher que será sua esposa. Brincos ou até um colar. Jerônimo segue pensativo no aeroporto. Ele liga para Matias. Matias diz que está numa viagem de negócios, mas preferia estar no México. Matias diz que Renata não quer seguir com essa relação, porque não o ama, e sempre soube disso, pois ela nunca lhe enganou. Mas dói ela não amá-lo, apesar dele amar ela tanto. Jerônimo pergunta se a decisão de Renata é definitiva. Matias não sabe. Renata diz a Adriana que Jerônimo foi embora e não voltará a vê-lo. Adriana pergunta se ela está apaixonada. Renata diz que sim, profundamente apaixonada. Inês diz ao doutor que já está mais tranquila com a melhora de Andrezinho. O doutor diz que uma atitude assim é muito boa nesses casos. O doutor revela que André está com leucemia. Eles ficam chocados e sofrem com o diagnóstico da criança. Advogado Soto diz a Josefina que foi à casa de Regina e soube que ela foi esfaqueada, mas não morreu e só se machucou. Josefina fica chocada. Soto diz que Constança auxiliou Regina e chamou a ambulância, e o que mais o surpreendeu foi que Gonçalo estava lá esperando Regina e até carregou ela até a casa. A demônia dos infernos da Josefina se surpreende. Constança chega em casa e vê que Honório preparou um lanchinho para eles. Soto entende a raiva de Josefina e pede que ela desabafe com ele. Josefina enche os olhos de lágrimas e diz que Regina é a pior ameaça dela. Josefina diz que Regina é uma mulher perigosa que está seduzindo seu marido para logo dar o tiro de graça. Josefina não sabe o que fazer. Soto se retira. A desgraçada chora por seu plano ter dado errado e por Gonçalo ter se aproximado ainda mais de Regina. Gonçalo pede que Matias tenha ânimo e que dê espaço a Renata para ela refletir. O baixinho segue triste. Renata chega em casa e descobre pela empregada que Josefina machucou a perna com uma faca nas aulas de culinária. Roberta vai ao banheiro passando mal. Josefina reclama por Roberta ter tomado seus remédios de dor de cabeça. Josefina está no quarto de Roberta e vê uma mensagem no telefone da filha e descobre que Roberta está grávida. Roberta fica surpresa ao ver que a mãe descobriu sua gravidez. Honório pergunta a Constança se Regina tem namorado. Constança diz que sim, e é Antônio, o toureiro. Honório revela a Constança que Gonçalo parece muito interessado em Regina, mas que nega isso. Josefina pergunta se Roberta está grávida. Roberta pede que ela não se meta nas suas coisas. Josefina diz que ela está grávida, e isso também é assunto seu. Roberta revela que está grávida sim. Josefina chama ela de estúpida e pergunta como ela pôde engravidar. Roberta pede que a bruxa não a insulte, porque ela é a menos indicada para reclamar, já que teve ela e Renata sem estar casada com seu pai, e por isso ele as abandonou. Josefina dá um tapa em Roberta e diz que a história delas duas são diferentes, e amava o pai dela. Roberta diz que também amava Rafael. Josefina diz que é incrível como ela engravidou com todos os métodos para evitar uma gravidez. Roberta diz que sua gravidez foi um erro, mas vai se livrar dessa criatura. Josefina diz a Roberta que a traição do pai dela mudou sua vida e se cansou, e elas não mereciam o que ele fez, e Renata também não. Josefina diz que é Renata quem lembra a traição de Roberto, porque ela se parece demais com ele. Renata escuta tudo.
Roberta diz à mãe que agora entende porque às vezes ela odeia tanto Renata. Josefina não se opõe na decisão de Roberta de abortar o filho, mas pede que de agora em diante ela faça tudo o que ela pedir. Constança diz a Honório que separar dessa bruxa é o melhor que Gonçalo pode fazer. Honório diz para Constança não comentar isso com ninguém, já que Gonçalo só disse para ele. Em seu quarto, Renata reflete e se lembra dos maus tratos de Josefina com ela quando era criança. E se entristece. Álvaro tem pensamentos ousados com Alzira, enquanto dorme ao lado de Carina. Renata diz à mãe que escutou ela discutindo com Roberta e pergunta se teve algum problema. Josefina ressalta que com Roberta nunca tem problemas. Renata diz que parecia, porque deu para escutar os gritos do pátio. Josefina diz que ela escutou mal. Renata entrega o chá para a mãe e, quando está saindo, observa ela. Regina vai à casa de Inês. Ela presta apoio a Inês pela doença horrível de André. Inês está sofrendo pela doença do filho e tem medo dele morrer. Regina diz à amiga que ela conta com ela para tudo e trouxe informações sobre a leucemia e precisam agir logo. Regina abraça Inês. Renata diz a Adriana que agora que sabe que Jerônimo foi embora para a Espanha, sente um vazio no peito, uma sensação estranha. E nunca imaginou que o amor doía tanto. Adriana diz que essa é a primeira vez que ela se apaixona e dói a rejeição. Adriana diz a Renata que Matias procurou ela no hospital para ajudá-lo a convencê-la a ficar com ele. Renata diz a Adriana que não pode amar Matias e gostaria que ele encontrasse uma mulher que o amasse e valorizasse como ela. Antônio vai a uma joalheria. Augusto dá 2 presentes para Renata, flores com uvas frescas e uma caixa com um presente. Augusto pede que ela vá na Baixa Califórnia visitar sua fazenda. Ela promete. Eles comentam sobre a festa das uvas. Ela revela que não está mais namorando. Augusto pede que ela seja sua convidada especial. Gonçalo liga para Regina. Regina diz que está muito melhor e já foi para o centro trabalhar. Ele combina de se verem no seu escritório para ela receber o cheque da doação. Regina diz sozinha que acha que precisa pôr distância com Gonçalo e ele não pode interpretar mal as coisas, porque é um homem proibido para ela. Em pensamento, Antônio quer que a vida mude para ele e Regina. Augusto assina o contrato. Renata deseja boas-vindas a ele nas empresas Monterrúbio. Ele convida ela para almoçarem e ela aceita. Jerônimo está com o quartiço de Renata. Josefina vai com Roberta ao centro de saúde. Roberta diz que não quer ter esse bebê. O doutor diz que terão que fazer alguns exames pré-operatórios antes da cirurgia. Renata sai da empresa e pega seu carro. Alguém persegue ela. É o Jerônimo. Renata fica surpresa ao vê-lo. Ele diz que não foi para a Espanha e não sabe por quê, mas deve ser a mesma razão pela qual ela o procurou no aeroporto. Renata diz a Jerônimo que a presença dele lhe inquieta. Ele diz que acontece o mesmo com ele e prefere isso do que tê-la longe dele. Jerônimo diz que acha que há uma atração enorme entre eles. Jerônimo convida ela para jantarem. Ele diz que ficou no México por ela e não se interessa por Roberta como mulher. Jerônimo se aproxima de Renata e eles se beijam pela primeira vez. Renata fica mexida. Selena diz a Roberta que não pode acreditar que Josefina levou ela para essa clínica porque a sua mãe teria lhe impedido de se desfazer desse bebê. Roberta fala que Josefina sabe que esse bebê vai desgraçar sua vida e amanhã irá operar. Roberta pede a Selena para ir para a casa dela do interior, para estar 2 dias de repouso, pois na sua casa ninguém pode saber disso. Honório chama a Adriana para almoçar. Ela diz que vai resolver uns documentos. Irá para casa comer com sua mãe. Ela comenta sobre o estado da senhora com Honório e diz que ela está seguindo as indicações do médico direitinho. Honório mostra para Adriana o retrato falado do cara que contrata o helicóptero para o piloto atirar as fotos de Renata. Adriana reconhece o retrato de Diego. Diego diz a Roberta que fez o que podia e agora é a vez dela.
Roberta diz que em breve Renata deve terminar com Matias. Os nojentos se divertem, achando que com a reputação de Renata lá embaixo, ninguém irá querer sair ou ficar com ela. Adriana diz ao Honório que Diego é um cafajeste prepotente e asqueroso e deve ter feito isso por Renata ter começado a namorar com Matias. Augusto liga para a empresa Monterrubio. A secretária diz que Renata saiu para um almoço de negócios. Jerônimo vai ao escritório de Regina saber como ela está. Regina diz que bem, após o susto que teve. Renata chega ao encontro de Augusto e pede perdão pelo atraso. Ele dá flores para a mocinha e ela agradece. Ele serve uma taça de vinho para ela do que irá exportar para a empresa dela. Ele percebe Renata estressada e diz que gostaria que ela o visse como amigo. Jerônimo diz a Regina que decidiu ficar no México porque não pode deixar as coisas de Rafael nas mãos de Isidro e tem que fechar esse assunto pessoalmente. Regina não acredita nele e diz que sabe que ele ficou no México pela Renata. Ele acaba admitindo que foi isso mesmo. Regina quer saber o que ele sente pela Renata. Jerônimo diz que odeia Renata tanto quanto a ama. Matias e Gonçalo saem de uma conferência de negócios. Renata recebe uma ligação de Gonçalo. Ele pergunta como estão todos. Renata diz que tudo em ordem e só sua mãe teve um acidente nas aulas de cozinha. Gonçalo diz a Renata que ele e Matias amam muito ela, apesar de tudo. Renata diz o mesmo. Gonçalo diz que aconteça o que acontecer, seu amor por ela não mudará. Renata diz a Augusto que não conseguiu se apaixonar por Matias, porque chegou uma pessoa no seu caminho que não esperava, e a vida dá surpresas, quando menos esperam. Regina recebe um presente e vê que é um anel mandado por Antônio. Antônio chega e pergunta se Regina aceita um compromisso com ele. Enquanto saboreiam um bolo e um café, Renata e Augusto seguem proseando como bons amigos. Renata manda uma mensagem para Jerônimo, combinando um encontro entre eles. Ele diz que está esperando ela com ansiedade. Em pensamento, Renata diz que vai enfrentar tudo e se descobrir se o que ela e Jerônimo sentem é amor, terão que enfrentar tudo juntos. Regina diz a Antônio que estão começando a relação agora e não pode aceitar o anel de brilhantes dele. Antônio insiste, mas Regina não está pronta para uma relação tão séria assim. Os trabalhadores trabalham nas plantações de uva. Álvaro passeia perto de Alzira. Ele passa perto dali. Ela segue jogando charme pro esquisito. Alzira pede que Álvaro conserve Matilde e Lázaro trabalhando na Bonita. Álvaro não aceita e ressalta que isso depende de Augusto, e o velho da lancha prefere contratar gente nova para o serviço. Ela o seduz. Antônio pede que Regina conserve aquele anel, porque pertence a ela como seu amor. Muito emocionada, Regina decide aceitar. Ele dá um beijo nela. Josefina abre o cofre e pega uma arma. Em pensamento, ela diz: "Eu falhei na primeira tentativa, Regina, mas cedo ou tarde eu vou me livrar de você." Álvaro chega em casa e surpreende Karina, dizendo que vai continuar com os empregados da Bonita. Karina dá um abraço no Álvaro, cheia de alegria. Renata e Augusto saem do restaurante. Ele diz que não é homem de muitos amigos, mas quando tem contato com alguém, gosta de se aproximar mais. Renata diz que também sente o mesmo por ele. Eles se divertem rindo juntos. O doutor diz a Inês e Isidro que precisam começar o tratamento com Andrezinho o mais rápido possível. Inês diz que ela e Isidro leram sobre a doença e tem esperanças que o menino sobreviva. O doutor diz que talvez Andrezinho precise de um transplante de medula. Inês diz que ela e Isidro querem fazer o exame para ver se são compatíveis. O doutor diz que antes precisam dizer a verdade ao Andrezinho sobre a doença. Inês chora e não sabe como vai dizer isso para a criança. Jerônimo, perdidamente apaixonado por Renata, se lembra de todos os momentos em que ambos se encontraram em diferentes ocasiões, onde transpareceram seu amor um pelo outro. Josefina liga para o doutor de Roberta. Ele comenta que o eletrocardiograma que Roberta fez mostrou a infecção cardíaca que ela tem. Josefina fica chocada ao saber que Roberta também tem problema no coração, igual Renata, já que ela tinha inventado tudo isso para Roberta ser a menina mais sensível. Preocupada, ela pergunta se a infecção de Roberta é grave, mas o doutor diz que não. Josefina diz sozinha: "Então você também tem essa doença, Roberta?"